Olá, meus queridos filhos e filhas, irmãos e irmãs em Cristo, vos saúdo com a paz de Jesus. Muito prazer, eu sou o Padre Diego Araújo. Nós temos nos encontrado diariamente por meio das reflexões, das mensagens diárias, nas quais nós contemplamos a liturgia da igreja, o mistério da vida de Cristo. E nesta semana que para nós cristãos é a semana maior, a semana mais excelente, que é a Semana Santa, nós vamos nos encontrar nas principais datas celebrativas e litúrgicas por meio de vídeos como este. Peço a vocês encarecidamente que compartilhem esses vídeos para que a meditação do mistério da vida de Cristo possa chegar a mais pessoas e provocar benefícios espirituais na vida daqueles que nos acompanharem. Que Deus os abençoe e os proteja sempre. Meus queridos, neste domingo nós celebramos em comunhão com toda a igreja o domingo de Ramos e da Paixão do Senhor Jesus. Comumente nós chamamos esse domingo de Ramos, mas o nome técnico desse domingo é Domingo de Ramos e da Paixão. O aspecto, a característica mais singular desse domingo é a paixão de Cristo. Então nós podemos concretamente e de maneira assertiva dizer: este é o domingo da paixão do Senhor. Sabe aquele mistério que nós vamos contemplar na Sexta-feira Santa, que é a próxima sexta-feira? Nós já o antecipamos para o domingo e celebramos de maneira dominical o mistério do sofrimento, da dor, da paixão, da entrega de nosso Senhor. A liturgia da igreja é belíssima, é belíssima. Nesse domingo celebramos a paixão, o sofrimento e a morte de Cristo. No próximo domingo celebraremos a vitória, a ressurreição do Senhor. E no meio de um domingo e de outro, no meio do domingo da paixão e morte e do domingo da ressurreição, nós celebramos o mesmo mistério de maneira muito mais pormenorizada, detalhada, que é o tríduo pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Olha como é bonita a liturgia da igreja. Hoje, como o padre já disse, nós celebramos o domingo de Ramos e da Paixão, e esse domingo em que celebramos a paixão de Cristo nos leva a colocar a nossa vida, a configurar a nossa vida à paixão do Senhor. Se nós refletirmos e meditarmos sobre o mistério da paixão, sofrimento e morte de Cristo, e não meditarmos de maneira simultânea o mistério da nossa paixão, do nosso sofrimento, o mistério da vida de Cristo perde o significado. Então, a liturgia da igreja quer que nós nos unamos ao mistério da vida de Cristo, unamos aquilo que nós vivemos ao que Cristo viveu. Todos nós passamos por cruzes. Nós temos e nós teremos até o último suspiro. Cristo, na sua vida, enquanto caminhou entre nós, também padeceu muitos sofrimentos. E o estopim deles exatamente é o que celebramos nessa semana, a entrega cruenta de morte na cruz. Meus queridos filhos e filhas, o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, por amor aos seres humanos, padeceu o que na leitura hoje da missa, da carta aos Filipenses, chama de kenosis, uma entrega, um esvaziamento, um esvaziar-se de si próprio. E aconteceu efetivamente. Deus de tão grandioso, infinito, majestoso, Deus se comprime, se diminui, se humilha para se tornar um ser humano. Deus, o eterno, se torna humano. É uma grande kenosis, uma grande diminuição, um grande esvaziamento da divindade. Mas Deus ama tanto o ser humano que não parou por aí, meus queridos. Não bastou se tornar ser humano como uma manifestação da sua humildade, do seu amor, mas ele ainda, o Pai, teve de entregar o seu Filho para ser morto
em benefício dos seres humanos, manifestando ainda mais o seu amor, que é incomensurável, imenso. Olha quanto amor Deus tem por mim e por você. Não bastou se tornar um de nós, mas se entregou à morte por nós. Meus queridos, não tem maneira mais primorosa e mais evidente de manifestar o amor por alguém do que se sacrificar por esse alguém. Aliás, nós só saberemos quando alguém nos ama quando esse alguém se sacrifica por nós. O sacrifício, a dor, o sofrimento, a oblação é a demonstração viva do amor. E Deus se fez oblativo e se fez oblação por nós. Por isso o amor de Deus por nós é comprovadamente imenso. Nos convençamos disso. Sabe por que o padre está dizendo isso? Porque o mundo quer primeiramente nos convencer de que não existe Deus. E o mundo, existindo Deus, o mundo quer nos convencer de que Deus não nos ama, de que nós nos bastamos. E é uma grande enganação. Nós temos um Deus que vem ao nosso encontro, que nos ama, que nos procura, que quer a nossa felicidade, que quer o nosso bem, não só nessa vida, porque essa vida é muito pequena, mas Ele quer o nosso bem para a vida futura, e este bem da vida futura se chama céu. O mistério da cruz para o gênero humano, ele só é compreendido à luz da realidade do céu. Se nós perdermos de vista o que vem pela frente, que é o céu, as cruzes que nós carregamos não têm sentido. Agora, quando nós estamos com o nosso olhar projetado no que vem depois, que é a vitória do céu na eternidade, aí nós enfrentamos a cruz com braveza, com coragem, porque nós sabemos que a retribuição é certa. Então, o mistério da cruz, ele só é compreensível à luz do mistério da ressurreição. Tem pessoas que querem excluir o mistério da cruz para sobressair o mistério da ressurreição. Isso não é possível. Se fosse possível, meus queridos, você acha que o Pai entregaria Jesus para ser humilhado tanto quanto foi, se fosse tão desnecessário o mistério da cruz? Não é. É necessário para a vida de Cristo e é necessário para nós assumir o mistério da cruz. Porque depois da cruz é que vem a vitória. É depois. Este domingo, que é o domingo da paixão, nos leva a dizer a Deus: Senhor, assim como vosso Filho assumiu a cruz até o fim, ajudai-me, ó Pai, a assumir as minhas cruzes, a carregá-las até o fim, sem o desânimo, sem o esmorecimento, sem o querer deixá-la de lado. Meus queridos filhos e filhas, nós estamos começando a Semana Santa. Teremos muitos momentos celebrativos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades. Vivamos intensamente essa semana. Essa semana é uma semana para nós nos tornarmos um pouco mais reflexivos, orantes. Eu não sei como foi a sua quaresma, se a sua quaresma deixou a desejar, se o tempo passou depressa e você não fez penitência, se você está com a sua vida de oração fraquinha, ao menos nessa semana, corra atrás para se tornar íntimo de Jesus. Participe dos momentos celebrativos da sua paróquia, faça um esforço. Deus faz tanto por nós, meus queridos. Será que a nossa manifestação de esforço, de penitência para com Deus é muito para nós? Façamos um pouco de esforço para cultivarmos uma maior presença de Deus nessa Semana Santa, na nossa vida e na nossa história. Que Deus os abençoe, que essa semana seja fecunda, profunda. Nós vamos nos encontrar virtualmente e peço que compartilhem os nossos áudios e vídeos e desejo de todo o coração, meus queridos, uma Semana Santa, efetivamente santa, uma Semana Santa abençoada, cheia de espiritualidade, cheia da presença de Deus. Celebremos esse domingo de maneira festiva,
O Senhor entrou em Jerusalém e foi aclamado como rei. De fato, Ele é o rei da nossa história. Diga para você mesmo nesse domingo: o Senhor, aquele que enfrentou o sofrimento e a morte com coragem, Ele é o rei da minha vida, Ele é o rei da minha família. Por isso nós somos fortes no Senhor, porque o Senhor é rei e Senhor da nossa vida, da nossa história. Diga e se convença disso. Deus os abençoe, os guarde, os proteja sempre. Força e coragem. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.